Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar muito brevemente as minhas primeiras impressões sobre a Lei 15.252 de 2025. É uma lei do finalzinho do ano de 2025, de novembro mais ou menos, e é uma lei importante porque ela trata dos direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros. Então é uma lei que vai, por exemplo, regulamentar o débito automático entre instituições. Vai também tratar da portabilidade automática de contas para receber salário, dentre outros aspectos relativos ao crédito. É importante porque vai tratar dos direitos da pessoa natural, né, nessa relação com o sistema financeiro brasileiro. Há, porém, um ponto que me chamou muita atenção, é que no artigo 15 dessa lei, o legislador trata do chamado, de uma modalidade especial de crédito, ou seja, é a possibilidade do consumidor ou da consumidora pegar empréstimos a juros reduzidos. Esse é um grande ponto da lei porque permite uma taxa menor de juros em relação aos empréstimos efetuados. Só que há um ponto de muita atenção ao consumidor, à consumidora que vai fazer esse tipo de negócio jurídico, porque no artigo 15 da lei ela traz dois pontos processuais, dois aspectos processuais que me chamaram muito a atenção. O primeiro aspecto é regulamentar a possibilidade de citação e intimação por meio de aplicativos, a citação e a intimação por meio eletrônico. Até aqui não há muita inovação porque o próprio Código de Processo Civil admite a citação eletrônica por e-mail, mas o CPC ainda não trata de citação por WhatsApp. Essa nova lei vai permitir, se uma vez ficar definido, que a citação e intimação seja feita por aplicativo móvel, entenda-se, aplicativo de mensagens como o WhatsApp. Então esse é um ponto de muita atenção, porque nesse tipo de contrato em que há empréstimo com juros reduzidos, qualquer divergência ou questão jurídica que tenha que ser resolvida, está ali a forma de comunicação processual, citação e intimação que poderá ser feito por aplicativo. O segundo ponto que eu quero aqui explorar com um pouco mais de atenção é o que consta no artigo 15, inciso 3 da lei. O que o artigo 15, inciso 3 da lei vai estipular? Vai estabelecer uma possibilidade de negócio jurídico-processual típico. O que é um negócio jurídico-processual de forma bem simples para quem não é do direito? Negócio jurídico-processual significa dizer que as partes que litigam um determinado processo podem determinar quais atos serão praticados naquele processo, eliminando alguns outros atos. Então, no negócio processual, por exemplo, eu posso definir, enquanto advogado, assessorando uma parte, se assim for da vontade dela, quais bens podem ser penhorados, se algum terceiro pode ingressar na demanda, enfim, é uma possibilidade de definir como será o meu processo, uma personalização do procedimento. Essa lei, no artigo 15, inciso 3, diz o seguinte: é possível que a pessoa que vai contratar o empréstimo, que a lei chama de tomador de crédito, autorize a penhora de conta salários, a penhora de conta poupança, que exceda o limite de 20 salários mínimos. Ou seja, a lei, o artigo 833, inciso 10 do Código de Processo Civil, diz que é impenhorável os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários. E essa lei permite que, na realização de um empréstimo com juros reduzidos, haja aí uma possibilidade do consumidor, da consumidora, abrir mão dessa impenhorabilidade que está no CPC, reduzindo o limite. Então, o CPC, impenhorável, valores até 40 salários mínimos. Se o consumidor ou a consumidora fizer um negócio processual com base na Lei 15.252 de 2025, ele estará abrindo mão de 20 salários mínimos de impenhorabilidade. Ou seja, se houver algum descumprimento daquele contrato, só fica protegido o valor correspondente a 20 salários mínimos. Então, vamos em termos de exemplos práticos. O consumidor fez um empréstimo na linha do artigo 15, inciso 3 da Lei
15.252, ou seja, juros reduzidos. Perfeito. Vantagem no primeiro momento. Mas em que medida essa vantagem ela vai ser de fato, né, uma vantagem, se o consumidor ou a consumidora vai abrir mão de parte de uma proteção do seu valor depositado em caderneta de poupança, que configura a reserva de patrimônio. Então o CPC protege 40 salários. Quando o cidadão, consumidora fizer o empréstimo, vai proteger somente 20. Então se tem, né, imaginemos aqui, tem lá 45 salários, valor correspondente a 45 salários mínimos depositados numa caderneta de poupança. Se o contrato de empréstimo com juros reduzidos for inadimplido, dos 45%, o banco pode penhorar 25, só sobra 20 salários mínimos. No entanto, o CPC, fora dessa lógica dos juros reduzidos, a proteção estaria em 40 salários mínimos. Então, a princípio, é uma vantagem, né, para o consumidor e para a consumidora em relação a juros, mas há de ter muita atenção, porque estará abrindo mão de uma garantia do processo, de uma garantia de impenhorabilidade, uma proteção da reserva de patrimônio. Então, os contratos, para serem validados, numa primeira perspectiva de análise dessa nova lei, né, tem que estar com uma informação muito clara, muito adequada, e como é um negócio processual, né, típico, deve-se observar as regras das cláusulas gerais das convenções processuais, sobretudo no que diz respeito à vulnerabilidade de quem participa de um negócio processual, ou seja, tem que estar bem orientado, uma informação muito clara e adequada para que não abra mão indevidamente de uma garantia de impenhorabilidade. Então essas são as primeiras impressões. Se você tem curiosidade sobre impenhorabilidade, tem outros vídeos aqui no canal que você pode ouvir um pouquinho, aprofundar, ou ler trabalhos meus publicados em revistas jurídicas. Forte abraço e até o próximo vídeo.